pessoal, bem-vindo mais uma vez aos nossos vídeos de imunologia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tecidos do sistema imune. Então a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: aonde está o seu sistema imune? No vídeo anterior nós falamos de algumas células, nós falamos de linfócitos, linfócito B, linfócito T. Falamos das células apresentadoras de antígeno, dos macrófagos, das células B, das células dendríticas e tudo mais. Agora, aonde está tudo isso? Isso está completamente desorganizado, caótico dentro de você, dentro de nós? Ou isso está tudo organizado, tudo compartimentalizado, tudo certinho? É óbvio que a segunda parte é a correta, ou seja, existe uma organização, existem tecidos especializados na nossa resposta imune, e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, mais uma vez, como é que a gente pode começar a falar do sistema imune? Aonde que ele está? Primeiro, vamos começar a falar dos tecidos geradores, da onde vem as células do sistema imune que nos protegem, da onde vêm os linfócitos, da onde vêm os macrófagos e todas as outras células. Esses tecidos que geram as células úteis são chamados de tecidos linfóides primários. Então pensa em linfócito e você consegue fazer um paralelo, pensar em tecidos linfóides. Então, os tecidos linfóides primários são os tecidos geradores das células úteis. E o primeiro que a gente vai abordar é a medula óssea. Eu já falei antes de medula óssea em outros vídeos, se você quiser saber mais, olha aí os vídeos anteriores. E hoje a gente vai focar na medula óssea, principalmente na parte de geração de células. Então as células do nosso sangue, todas elas, na vida adulta, são geradas pela medula óssea. Durante o nosso desenvolvimento, até a gente chegar na vida adulta, tem outros tecidos que são capazes de gerar células sanguíneas, por exemplo, o baço e o fígado. Mas quando você é adulto, a sua medula óssea é que está gerando essas células. Bem, então a medula óssea é um gerador de células. O que tem lá? E aonde que está a medula? Primeira coisa, vamos relembrar. Medula quer dizer o que está dentro. Então, sempre que você ouvir, ler, em qualquer lugar, a palavra medula, você tem que fazer você tem que ter essa ideia de que medula é o que está dentro. E córtex é a casca, é o que está para o lado de fora. Então vamos pensar em outra coisa, vamos pensar na medula espinhal. O que quer dizer medula espinhal? Está dentro da nossa espinha. Então, córtex cerebral é a parte de dentro ou a parte de fora do nosso cérebro? Parte de fora. Então, a primeira coisa que você tem que saber. Então, quando você pensa em medula óssea, aonde está a medula óssea? Está no lado de dentro tá dentro dos nossos ossos. De todos eles? Não, de alguns em especial, dos ossos chatos. Por exemplo, o nosso osso externo, as costelas, são ossos chatos. E a medula óssea, que está dentro desses ossos, é a fonte das células do nosso sangue. Bem, provavelmente você já ouviu falar em hematopoese. O que é hematopoese? É o processo de geração das células do sangue, que ocorre no indivíduo adulto na medula óssea. E essas células são geradas na medula óssea, tendo como origem as células tronco hematopoéticas. O que é uma célula tronco? Você já deve ter ouvido falar. Uma célula tronco é uma célula que é capaz de se diferenciar, de dar origem a outros tipos de célula. E a célula tronco hematopoética, ela é capaz de dar origem a todas as células do sangue. Isso lá na medula óssea. Outra coisa interessante da medula óssea, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T são gerados na medula óssea, assim como todas as outras células. Só que os linfócitos B, eles amadurecem na medula óssea, enquanto que os linfócitos T amadurecem num outro tecido que a gente vai chamar de timo, que a gente vai falar posteriormente, mais para frente, e a gente vai chamar de timo.
No vídeo anterior eu expliquei, linfócito B tem esse nome principalmente por causa de o B de bone. Bone quer dizer o que? Osso em inglês, né? Bone marrow, medula óssea. Então o linfócito B ele é gerado e amadurece na medula óssea. O linfócito T também é gerado na medula óssea, só que ele migra da medula óssea para um outro tecido, o timo, e lá é que vai ocorrer o amadurecimento dos linfócitos B, né? Onde vai ocorrer um processo de seleção e tudo mais que a gente vai falar mais adiante. Outra coisa interessante, né, desse tecido da medula óssea. Você já ouviu falar de memória imunológica? Eu já falei aqui em alguns vídeos, né? Então, quando você adquire imunidade, essa imunidade que você adquiriu, ela não é descartada, você cria uma memória. E aonde fica essa memória, né? Onde ficam, assim, você toma uma vacina, sei lá, contra sarampo, né? Vamos imaginar que você tomou essa vacina há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que seja. Você pode estar protegido, provavelmente ainda está protegido contra o sarampo hoje. Por quê? Porque foi gerada uma memória, lembra das características da resposta imune adquirida? E aonde que essa memória fica em você? A memória imunológica está dentro da medula óssea. Como assim? Alguns linfócitos já ativos, né? Algumas células efetoras já prontas, já ativadas, elas voltam para a medula óssea e ficam lá criando a sua memória imunológica. Elas ficam lá produzindo anticorpos por muito tempo, né? Por vários e vários anos, te dando proteção. Então, a sua memória imunológica está na medula óssea. Alguns linfócitos T também migram para a medula óssea e continuam lá exercendo, né? Linfócitos T de memória ficam lá também exercendo a sua função efetora. Então, você tem aí uma memória que vai te proteger caso você tenha um segundo contato, ou um contato, pode ser um segundo, um terceiro, com o mesmo agente causador da resposta imune adquirida. Então você está protegido por muitos e muitos anos contra aquele mesmo agente, porque você tem uma memória imunológica que fica dentro desse tecido linfóide primário, que é a medula óssea. Né? O outro tecido gerador, o outro tecido linfóide primário é o timo. O timo, pouca gente conhece, né? Você já ouviu falar de coração, de pulmão, de fígado, de rim? São órgãos que são famosos, todo mundo conhece, né? Agora, experimenta sair daí onde você está e ir na rua, perguntar para algum conhecido, para qualquer pessoa, né? O que é timo e aonde que ele fica? É um desafio. Vai lá perguntar, né? Pouquíssima gente sabe. Hoje você vai sair, depois desse vídeo, sabendo, né? Se é que você já não sabe. Então, o timo é um órgão que vai se desenvolvendo muito rápido, né, na infância, com você, e quando você chega na vida adulta, ele começa a regredir. A ideia que muita gente tem é que esse órgão ele desaparece completamente quando você é adulto e que ele não tem mais função, e isso não é verdade, né? Então, o timo, apesar de ele regredir, né, de parte dele ser substituído por gordura, ele vai continuar funcionando normalmente durante toda a sua vida adulta. E ele é um órgão importantíssimo. Por quê? Porque ele é um tecido linfóide primário, né? Um tecido gerador de células úteis. Então, os linfócitos T de timo, que são produzidos na medula óssea, eles migram atraídos por quimiocinas. E aí entra de novo a história das citocinas, né? A gente vai ter um vídeo só sobre isso. Quimiocinas são um tipo de citocinas que vão atrair o linfócito T para o timo. E o timo também tem córtex e medula. Então você imagina lá, o timo ele está aqui atrás do osso externo, ele está na frente do coração e atrás desse osso aqui chamado de externo, bem protegido, né? Já bem menor na idade adulta do que em fases anteriores do desenvolvimento. Só que ele está lá funcionando normalmente. E aí o que vai acontecer? Esses linfócitos T que foram gerados na medula, mas que não passaram pelo processo de amadurecimento, vão entrar no timo pelo córtex e vão migrar em direção à medula. Né? A medula óssea não, a medula do timo. Lembra que eu falei? Medula é um significado geral, medula significa o que está dentro. Então o timo também tem córtex e medula. Córtex a parte de fora e medula a parte de dentro. Então
o que tem lá no timo, né? Para que serve? O timo, você vai ter células apresentadoras de antígenos, que eu já falei antes, que vão ficar testando esses novos linfócitos que estão chegando lá. E esses linfócitos eles vão ser testados, vão passar por um processo de seleção. Então tem muitos linfócitos na parte externa, no córtex, que vão migrar em direção à medula, e eles vão sendo eliminados nesse processo, né? Uma espécie de triagem para que os linfócitos que saem do timo sejam linfócitos úteis e que não sejam perigosos para você. Então esses linfócitos eles vão sendo testados, né? Eles vão sendo selecionados no timo. Então por isso o timo é um órgão tão importante. Então esses são os tecidos linfóides primários, medula óssea e timo. Medula óssea gera todas as células do sangue, amadurecimento de linfócito B e memória imunológica. E o timo é responsável pelo amadurecimento, né, seleção das células T. Né? A célula T tem esse nome, esse T de timo. Inclusive, os linfócitos T, quando eles entram no timo, eles ganham um outro nome, né, uma espécie de apelido. Eles são chamados de timócitos. Bem, não vamos perder mais tempo, vamos passar para os tecidos linfóides secundários ou tecidos linfóides periféricos. E para começar a falar desses tecidos, vamos falar do principal. Né? Aonde é que está novamente o seu sistema imune? Vamos continuar com aquela pergunta. Você já sabe que tem sistema imune dentro dos ossos e num órgão chamado de timo, que ninguém sabe direito onde fica e nem para que serve, mas você sabe. Sistema linfático. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar de linfa? Você já ouviu falar de linfonodo? Ninguém fica falando disso por aí, né? O sistema circulatório normal, todo mundo sabe de coração e não sei o que. Beleza. Quando chega nesse negócio de sistema linfático, né, de drenagem linfática, parece que a gente está falando de tratamento estético, né? Parece que a gente não está falando de imunologia, mas a gente está sim. Né? Pega o nome da célula principal aí, linfócito. Cito quer dizer o quê? Célula. E linfo vem da onde? De linfa, que tem relação com o sistema linfático. Então vamos imaginar o seguinte. Quando um agente agressor ultrapassa a pele, né, as barreiras epiteliais e tudo mais, ele vai parar dentro do seu corpo e ele pode ir para dois lugares. Ou ele vai parar no líquido que fica entre as células, né, o líquido intersticial, que a gente vai chamar de linfa. Já ouviu falar de linfa? Então, linfa é isso, é o líquido que banha as células. E ele pode parar no sangue. Vamos imaginar agora o primeiro caso. Né? O agente agressor foi parar na linfa. Essa linfa ela é gerada continuamente, o tempo todo. E ela precisa ser drenada, senão você fica inchado, né? Você fica com edema. Então você tem um sistema de drenagem chamado de sistema linfático que vai drenar a linfa e vai devolver essa linfa para a circulação normal, para o seu sangue. Né? A cada dia 2 litros de linfa são devolvidos em média de volta para o seu sangue. Né? Vem da filtração do plasma. Pois bem, então se um agente agressor entrou no seu corpo e não foi para dentro da célula, ele está na linfa ou no sangue. Se ele estiver na linfa, essa linfa vai ser drenada pelo sistema linfático. E o que tem no sistema linfático? Estruturas chamadas de linfonodos, ou nódulos linfáticos, ou nó linfático. Vamos chamar de linfonodo. Né? Aí eu já estou falando do quê? De um tecido linfóide secundário, tecido linfóide periférico. Né? Aí não tem nada a ver com geração de células. E o que tem lá nesses linfonodos? O linfonodo, a gente tem vários deles espalhados. Eu vou deixar uma figura aí para você ver, né, onde estão os linfonodos. Eles servem para filtrar a linfa. Então, quando um agente infeccioso ultrapassa a barreira da pele, pode acontecer duas coisas com ele, principal, se ele estiver na linfa. Ele pode ser fagocitado por uma célula dendrítica. Lembra da célula dendrítica? Se você não lembra, assiste o vídeo anterior. E essa célula dendrítica vai fagocitar e vai migrar para dentro dos capilares linfáticos, né? Vai entrar na circulação linfática
e vai para onde? No linfonodo. Outra coisa que pode acontecer é o antígeno sozinho, sem ter sido fagocitado, também entrar no sistema linfático e ser drenado por linfonodo. Então o antígeno que está na linfa, ele vai ser drenado pelo sistema linfático junto com ela e vai parar lá no linfonodo. O que tem lá no linfonodo? Né? Você tem linfócitos e células apresentadoras de antígeno. Então você tem zonas, né? Lá é tudo bem organizado, mais uma vez, através da ação de citocinas, de quimiocinas. Então você vai ter zonas de linfócito T, zonas de linfócito B, e é lá que vai acontecer a ativação da resposta imune adquirida, principalmente. Então essa célula dendrítica que capturou o antígeno lá na porta de entrada vai entrar no sistema linfático, vai chegar lá no linfonodo, e vai apresentar os antígenos para esses linfócitos que estão lá. Esses linfócitos vão se ativar, vão se proliferar e vão sair dos linfonodos e vão se espalhar pelo seu corpo para combater o agente agressor que entrou no seu organismo e foi parar no sistema linfático. Então tenha isso em mente, né? O sistema linfático é muito importante. Por quê? Porque ele drena a linfa e essa drenagem sofre uma filtragem que acontece nos linfonodos. Então, chegando lá no linfonodo, o antígeno vai entrar em contato com uma grande quantidade de linfócitos que estão lá concentrados, organizados em regiões específicas, através da ação das citocinas, e vai acontecer a ativação da resposta imune adquirida. Né? Então, é importantíssimo isso. Agora, e se o antígeno não tiver ido na linfa e tiver parado no sangue? Para onde que ele vai? Vai para outro órgão renegado, né? O baço. Então quase ninguém sabe de baço. A pessoa já ouviu falar de baço, mas não sabe aonde que ele fica, nem sabe para que o baço serve. Então o baço ele tem o mesmo papel do linfonodo, dos linfonodos, só que em relação ao sangue. Então, enquanto o linfonodo testa a linfa, o baço testa o sangue. Então o sangue passa pelo baço e lá no baço você tem regiões, né, onde estão organizados os linfócitos B, os linfócitos T e aonde vai ocorrer a apresentação de antígeno e o início da resposta imune adquirida no sangue. Então tanto a sua linfa quanto o seu sangue são testados. A linfa é testada pelos linfonodos, está cheio de linfócito lá no linfonodo. E o sangue é testado no baço, onde tem um monte de linfócito também. Além desse papel de ativação da resposta imune adquirida, no baço você tem uma alta concentração de macrófagos que ficam retirando as células usadas do sangue, as hemácias. Tudo que não presta mais vai ser retirado no baço. Então, assim, de uma forma bem grosseira falando. Então o baço ele tem esse papel de filtrar o sangue para procurar antígenos lá e também tem um papel importante na retirada de células que não são mais úteis, das hemácias, dos eritrócitos que não são mais úteis para você e vão ser eliminados ali no baço. Tá? Então, linfonodo, muito importante para filtrar o sangue. Filtrar a linfa. Linfonodo testa a linfa e o baço testa o sangue. Tá? Então esse vídeo é para falar sobre isso. No próximo vídeo a gente vai falar do sistema imunológico cutâneo. A gente vai falar um pouco mais sobre a pele, o papel da pele, que vai um pouco além de simplesmente ser uma barreira. A gente vai falar da pele e dos epitélios de revestimento do trato gastrointestinal e do trato respiratório. Gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, deixa aí o seu joinha, pode compartilhar esse vídeo para que mais gente tenha a chance, de aprender um pouco mais de imunologia. É isso aí, até a próxima. Obrigado por assistirem os nossos vídeos.